RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu. Integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Eliel Queiroz, estou com a Marilza e o Marcelo Silva. O programa Conteúdo para Direito, do dia 15 de hoje, nós temos como título, a Max Fraternidade, Fundamentos para uma Sociedade Mais Fraterna. E isso o professor Marcelo vai estar desenvolvendo isso e trazendo essa verpom, dentro do processo do Paradireito. Então, ele é pesquisador da Consciologia desde 1991, voluntário desde 1994, professor de Consciologia desde 1996, epicom e coordenador da área da Educação e Pesquisa da Jurisprudência Pares, voluntário da Ectolab, doutor em Sociedade, Cultura e Fronteiras. Então, boa tarde a Marilza, boa tarde ao professor Marcelo. Então, vamos ao nosso primeiro bloco. Marilza. Oi, Eliel, tudo bom? É interessante dizer que o pessoal pode comunicar-se, assistir o nosso programa pela RCI 1320 e pela sua página no Facebook, Sempre Si, também, ok? Então, nós queremos agradecer a presença do professor Marcelo Silva, com muito carinho e respeito, que o recebemos aqui, e queremos dar as boas-vindas e deixar que ele também cumprimente o público para a gente começar. Boa tarde, professor Eliel, professora Marilza, todos que estão nos acompanhando, vão nos ouvir. É uma grande satisfação a gente poder estar aqui no programa para falar de um tema que ele é tão importante num ano tão significativo como esse que nós tivemos. E vamos esclarecer também que estamos sem máscaras, porque nós, cada um, estamos nas nossas casas, né? O pessoal Exatamente. Da técnica também. Então, por isso que vocês vão nos ver sem máscara nesse ano de 2020 ainda, né? Devido à pandemia que assolou praticamente todo o planeta, ok? Uhum. Então, vamos lá. Professor Marcelo, que prazer estar aqui com você novamente. E desde quando o senhor se interessou pela pesquisa da Max Fraternidade? A ideia da Max Fraternidade, mesmo esse conceito, eu vim conhecer na Conscienciologia, né? E eu vim tomar mais pé, interesse, querer entrar mais nesse estudo a partir de 2011, quando eu assumi a coordenação, o secretariado-geral de uma das instituições da Conscienciologia, que se chama Unicim, que ela faz o trabalho de unir as instituições conscienciocêntricas internacionais que se dedicam ao estudo da consciência, da conscienciologia. Mas se eu for pensar em termos transversais, o meu interesse pela assistencialidade, que vamos dizer é um dos vieses da Max Fraternidade, ele vem comigo desde os meus 14 anos de idade, quando eu iniciei um trabalho de assistência, de voluntariado, ainda muito jovem. Mas o conceito de Max Fraternidade foi a partir da Unicim, que eu tive maior interesse em aprofundar. Interessante, enquanto o senhor explicava isso, me veio a ideia que mesmo na direção de uma instituição como a Unicim, né, que tem essa função de ser Max Fraterna, de saber receber, né, as demandas das outras ICs, né, e poder conjugar isso com o máximo de cosmoética possível e de atenção, me veio que isso já deve ter um genes na própria consciência, né? Isso, você já deve ter começado isso de uma outra vida para cá. E aflorou na adolescência, né? Com certeza foi uma criança mais solidária com as outras, né? Se você procurar na sua infância, deve encontrar esse perfil aí de uma criança mais solidária, né? Isso que a gente chama de curso intermissivo, né? Ou seja, sim, a gente parte de uma teoria, de um pressuposto de que as pessoas, nem todas as pessoas, mas algumas, elas se prepararam para ter essa vida, né? Elas fizeram a programação existencial. E no meu caso, em particular, eu me preparei muito, eu tenho algumas lembranças, e isso fez com que, desde muito cedo, eu já tivesse interesse pela assistencialidade, com certeza, né? É interessante para os pais e mães começarem a observar as crianças. Sim. Mas, professor, nós, mortais, como seres humanos mortais,
cheio de altos e baixos nas suas manifestações emocionais e mentais, nas suas ações de uma forma geral. Como podemos pensar numa sociedade em que a fraternidade esteja inserida na prática, na praxis cotidiana? Como a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia de forma que a gente possa viver um pouco melhor aqui no planeta nessa condição, né? Principalmente nas atuais da pandemia, né? Sim. Uma pergunta que pode nos ajudar nesse sentido é a gente pensar assim, tudo que a gente for fazer, e a Conscienciologia parte do princípio de que todas as pessoas, todas as consciências, todas as individualidades, elas se manifestam a partir dos pensênios, pensamento, sentimento e energia. Todos os pensênios que nós tenhamos, a gente possa pensá-los a partir da seguinte perspectiva. Isso que eu estou pensenizando, ele é fraterno? E é fraterno a quem? Né? Porque, voltando um pouquinho na história, mas assim, bem rapidamente, quando nós passamos pela Revolução Francesa, que influenciou muito a nossa sociedade ocidental, nós vimos lá um tripé de valores, né? Que era a fraternidade, a igualdade e a liberdade. A fraternidade, ela foi mais esquecida, a igualdade, a liberdade foi muito instrumentalizada, inclusive do ponto de vista do direito jurídico, das leis, das normas, dos costumes sociais. E fraternidade ficou alijada a outros campos de conhecimento e se afastou um pouco do dia a dia. Então, quando nós fazemos essa pergunta, que eu proponho como uma reflexão, a pessoa vai tomar uma decisão, ela está pleiteando algo, ela pergunta, mas isso que eu estou pleiteando é fraterno? Isso que eu vou fazer, o efeito disso que eu estou fazendo, vai ser fraterno e para quem? Só para mim. Então, isso mostra que é uma visão pequena, egoística. Não, vai abranger outras pessoas, então começa a ampliar a visão. Então, no momento que a pessoa ela começa a fazer isso, ela sai do próprio umbigo, ela deixa de achar que é o centro do universo, ela percebe que ela vive numa coletividade, que ela tem talentos, atributos, características, traços positivos, que podem estar subaproveitados. E com o que ela tem, ela pode ajudar muitas outras pessoas que têm menos do que ela. Então, essa pergunta, se o que eu estou fazendo é fraterno, serve para tudo. Né? Ela pode pensar na questão dos próprios traços. Puxa, eu fui uma pessoa que tive a oportunidade de fazer 3 formações. O que eu faço com isso? O uso que eu estou dando dessas minhas 3 formações está sendo fraterno de alguma forma? Né? E ela vai ver que às vezes ela está subaproveitada, ela está esbanjando, enfim, não está valorizando os aportes que ela teve na vida. Né? E isso é um tipo de antifraternidade. O senhor acha que o ser humano... hoje, por exemplo, uma pessoa que assista às suas palestras, né, que vai assistir esse programa ou no Facebook, na página da RCI, ou no YouTube, né, que eles também postam lá, ou estão ouvindo nesse momento pela rádio. Qual o conselho que o senhor daria para os pais no dia de hoje? Hoje é interessante esse momento atual da humanidade, com a questão da pandemia, que, ao mesmo tempo que nós temos que nos reservarmos com cuidado, com o nosso autocuidado, a gente não pode ser egocêntricos com isso. A gente tem que pensar no outro também, né? Uhum. Até esse movimento de você se proteger para proteger o outro, esse é um movimento que eu acho que a humanidade deve começar a dar um pulo quântico, né, na mentalidade, de uma forma geral, não estou falando de um povo nem de outro, mas de uma forma geral, de gente, como é que eu estou conduzindo minha vida? Até que ponto eu estou conseguindo ser benevolente com o outro? Já não vamos dizer nem max fraterno, mas qual o nível de fraternidade que eu já consigo expor? Veja só, dentro dessa questão que você coloca, ela é muito interessante porque ela traz um conceito quando se pensa na fraternidade, até para a gente chegar na max fraternidade, Sim. que é uma ideia nova proposta pela Conscienciologia, que existe a fraternidade que ela é horizontal e a vertical. A vertical é aquela que vem imposta por lei, né? Então Sim. você tem que fazer, e aí isso é imposto para você agir de determinadas formas. Então você tem que
selecionar, guardar o seu lixo, tirar, recolher. Você não pode sair jogando lixo no terreno das pessoas, porque aquilo vai juntar, aqui na nossa região pode dar dengue, pode dar animais, pode dar escorpião, enfim. Então vem uma lei que te impõe esse sistema de relação de sociedade, né? E existe aquela fraternidade que é horizontal, que é essa, por exemplo, a hora que a pessoa, nesse período de pandemia que nós estamos, ela se preocupa, sim, de fato, em usar máscara, não porque ela fala assim, tem gente que pensa de diversas formas, mas ela se preocupa, eu vou me proteger, mas, principalmente, eu vou proteger as outras pessoas. Eu não quero sair numa condição que eu possa estar contaminando diversas pessoas que vão ser multiplicadoras desse vírus, que um percentual dessas pessoas que se contaminarem pode chegar a óbito. Então, isso é uma fraternidade. Até nesse ponto tem a horizontal, porque existe uma legislação, mas tem a parte que era mais horizontal, que é quando nós começamos a nos preocupar, independentemente de existir uma lei que imponha determinada atitude ou não. Né? Então, um valor para aquela consciência. Passa a ser um valor para a pessoa. Um valor agir. Ela começa a se preocupar mais com essa inter-relação que ela tem na sociedade, porque todos nós somos consciências que vivemos dentro de uma interdependência evolutiva. Ninguém perde ninguém. Né? Existe um liame energético, uma relação energética entre nós, e que a gente vai se encontrando ao longo das várias vidas. Qual é o rastro energético da relação que eu quero deixar com as pessoas com que eu convivo nesta vida, nesta oportunidade hoje, nessa condição de Marcelo Silva? Então, essa reflexão, a pessoa começa a pensar mais sobre isso, ela vai pensar em deixar tudo mais limpo, mais harmônico, mais organizado, mais assistencial, mais generoso, enfim, todos os adjetivos que a gente possa colocar para expressar essa harmonia interrelacional com as pessoas ao seu redor. Então, isso passa pelo princípio da fraternidade. Professor Marcelo, me ocorreu aqui o seguinte, eu sei que o senhor não é psicólogo, mas tem bastante bagagem. Você é conscienciólogo até, mas me diz uma coisa, dentro do perfil do ser humano, de uma forma geral, né, qual seria o fator o traço desse perfil mais impeditivo para ele começar a trabalhar essa questão da fraternidade, do altruísmo? O egocentrismo infantil no adulto. Da empatia com o outro, né? Porque a gente precisa sempre lembrar que a fraternidade ela vai começar a partir da capacidade que o ser humano tem de se tornar empático para o outro e absorver o outro nas suas energias, né? Então, para isso, ela precisa sair desse egocentrismo infantil. Porque o egocentrismo infantil faz com que a pessoa ache que ela é o centro do universo, que ela é o centro do mundo, que não existe mais nada ao redor dela. Seja na hora que ela está com um problema, então o problema dela é o maior do universo e nada mais existe. Seja na hora quando ela está se sentindo bem, que aí ela está bem, ela basta para si mesma e o resto que fique nas condições que fique. Então, no momento que a pessoa consegue sair disso, o egocentrismo vai fazer com que ela olhe para fora de si. Ela vai ver que tem pessoas que precisam mais do que ela, tem pessoas que são melhores do que ela, e nem por isso a fase pior, ou quero dizer que a diminuem, mas tem mais talentos, adquiriram, se esforçaram, desenvolveram essas habilidades, essas competências. Então, a superação do egocentrismo infantil, inevitavelmente, Marisa, eu acho que ela leva a pessoa a caminhar para a assistência. Essa pessoa vai começar a ser mais doadora, ela vai olhar para os aportes, para aquilo que ela recebeu da vida e ela vai querer retribuir. O fato da pessoa querer retribuir já demonstra um nível de sanidade consciencial, já demonstra um nível de saúde consciencial que ela tem. Enquanto as pessoas ainda querem amealhar, sem uma finalidade para esse amealhar, a não ser o seu bem-estar, da sua prole, da sua família, dos seus consanguíneos, isso ainda é muito pequeno. Nós vivemos uma sociedade de quase 8 bilhões de pessoas pensando só das consciências intrafísicas. Se nós colocarmos a proporcionalidade com sexo, isso multiplica exponencialmente. Então, a gente pensar que nós somos o centro do universo é muito pequeno. E hoje acho que um dos grandes problemas é o egocentrismo. Aí o egocentrismo pode vir pela carência, a pessoa que então tem uma determinada carência, ela acha que aquele buraco que ela tem é o maior buraco do mundo, é quase que um buraco cósmico, ou um buraco negro, ou até pela bonância. A pessoa tem muita fartura, ela fica no boavidismo, ela fica acomodada, e aquilo não faz com que ela olhe para o redor e veja com o que ela pode contribuir além das suas necessidades. Então, acho que o caminho é mais ou menos esse. E para isso, a Conscienciologia propõe o quê? Autopesquisa.
Então, a consciência, o indivíduo que está nos ouvindo, você é um objeto de estudo. E nós somos muito mais interessantes do que o próprio cosmos. Né? O nosso microcosmo é muito mais amplo, muito mais complexo, interessante do que o cosmos. E você também é o próprio pesquisador. Então, você que está nos ouvindo, você é o objeto de estudo, é o próprio pesquisador, e a sua vida é o seu laboratório. Né? Nas relações do trabalho. Um amigo de um trabalho está com dificuldade. Você dá atenção, às vezes até vai parar um pouco do seu tempo e falar, olha, eu estou percebendo que você está com dificuldade nisso, quer uma ajuda? Né? Hoje nós estamos tendo aqui, na própria comunidade, aqui em Foz do Iguaçu, muitos casos de Covid. Para quantas pessoas que nós ligamos, que nós tivemos contato, que estão com Covid, falamos, olha, se você precisar de alguma coisa, conte comigo. Eu estou aqui fora, você está em quarentena, às vezes vai precisar de um remédio, às vezes vai precisar que faça alguma coisa. Conte comigo, como você está? Você está bem hoje? Sabe? Então, esse sair de si e se preocupar com o outro de maneira legítima, sincera, acho que esse é o caminho que vai levar a gente e a humanidade para a mega fraternidade. Eu acho interessante, assim, porque você, professor, deu, assim, várias deixas para quem quiser começar a fazer esse processo da autopesquisa. A autopesquisa independe de você ter ou não filosofia de vida. A questão é você querer partir para uma mudança interna. Primeiro precisa fazer um levantamento, né? Me ocorreu aqui que nós temos dentro da Conscienciologia o CPC, que é o Código Pessoal de Cosmoética, né? Mas você pode fazer o seu código pessoal de sua ética, não precisa... Você ainda não chegou na cosmoética, não entende muito, mas a gente vai falar isso aqui em outros programas também, né? Mas você pode fazer o seu código de ética. Como é que você atua? Qual é a sua ética no seu relacionamento com outras pessoas? E essas outras pessoas não é da porta de casa para fora, é dentro de casa também ou principalmente, né? Como você age com seus familiares, né? Qual é o mínimo de empatia, de ética que você tem em se dirigir a ele, em pedir alguma coisa, ou você está sempre dando ordens? Sempre o todo-poderoso, a toda-poderosa. Homem alfa, mulher alfa dentro de casa. Não pode, isso tem que acabar, né? Então, a gente está aí. Vamos ver aí o nosso horário, como é que está, Eliel? Nós temos ainda mais uns 10 minutinhos, né? Ok. Antes de chamar o comercial. Eu só queria fazer uma pergunta para o Marcelo. Marcelo. Então, Eliel, participe. Isso. E eu acho interessante a questão que você falou que tem que sair de si, né? E a gente tem uma cultura muito social do sentido de você seguir a sua vida, de você ter a sua vida, e às vezes não parar que existe a vida de todos, incluindo você e os outros. Então, de que forma, na sua prática, você percebe que a gente começa a sair dessa situação, dessa cultura do individualismo, da cultura de cuidar da minha vida, ou cuidar somente de alguns, né, da minha família, alguma coisa nesse sentido, e a gente não consegue abrir isso para um lado mais amplo, né? Todas as pessoas, ver, por exemplo, assim, se vê como no planeta Terra, né? Isso quebra fronteiras com relação a países, a uma série de coisas. E eu acho que isso é um exercício interessante da mega fraternidade, da max fraternidade, quando você quebra essas fronteiras. O que você poderia colocar mais ou menos disso? Muito interessante, porque aí a gente pode pegar um espectro bem amplo, né? Desde levar uma informação para quem está nos ouvindo de que o que você pensa, sente, você emite energia e isso impacta o ambiente onde você está. Impacta seja a sua casa, seja o seu trabalho, seja a coletividade como um todo em termos de sociedade. Enfim, a gente contribui com uma gota de energia e a gente pode estar lúcido para saber com que padrão de energia a gente está contribuindo. É com um padrão de discórdia, é com um padrão de conflito, é com um padrão de belicosidade, de generosidade, de fraternismo, de gratidão, do quê? Então, a pessoa pode optar pelo padrão mental que ela quer viver. Né? Apesar de todos os conturbos, os problemas sociais que existem, ela pode fazer essa opção de ela escolher o que ela quer pensar. Isso está dentro do livre-arbítrio pessoal. O outro ponto é
Isso já é uma ação de fraternidade, porque nós começamos a nos responsabilizarmos pelos nossos rastros energéticos, né? Ao invés de irmos sujando e os outros que vêm que limpem, nós começamos a sujar e ao mesmo tempo limpar até que não sujemos mais e contribuamos com energias mais limpas, mais equilibradas, mais sadias. O outro ponto, que aí eu acho que pega uma abrangência maior das pessoas, elas compreenderem de uma forma prática, é a pessoa, independente das suas condições, ela se mover e fazer algo para além de si mesma. Então, ela pode fazer um trabalho voluntário, né? Por exemplo, a gente tem muitas casas assistenciais, tem aqui em Foz do Iguaçu, por exemplo, lá dos velhinhos. A pessoa chegou numa certa idade, está lá naquele ambiente, às vezes muito carente de ter alguém com quem ela possa conversar, e a pessoa ela tem um tempo. A gente viu aí, tem trabalhos, por exemplo, a pessoa sabe tocar violão, ela gosta de tocar violão, e ela tira um tempo para ir lá e tocar violão e alegrar um momento de vida daquelas pessoas. Então, existe uma gama de trabalhos voluntários que a pessoa pode fazer, onde ela vai começar a sair de si e pensar na sociedade. Ela vive num bairro. O seu bairro tem uma associação de bairro? O que você pode contribuir nessa associação de bairro? Como que você pode tornar esse bairro mais aprazível, mais seguro, mais agradável, melhor para todas as pessoas com quem você convive? Você vive num apartamento, num prédio. Você sabe o nome dos seus porteiros? Você cumprimenta? Você sabe quem são os vizinhos do seu andar? Né? Porque esse individualismo que você tratou, às vezes a gente não sabe nem quem vive no nosso andar. Ou seja, nunca viu, se mudou, não mudou, se ainda está lá, não está, se o filho e a filha ficou doente. Enfim, a gente não tem, as pessoas se enclausuram demais. Então, todo o movimento que ela fazer de inter-relação, é lógico que considerando nesse momento que nós estamos passando, de distanciamento social, enfim, de todas as precauções necessárias, mas para além desse momento, ela pensar nessa inter-relação social e o que ela pode contribuir, eu penso que isso já é, do ponto de vista bem prático, algo que vai levar a pessoa para a assistência. E a hora que leva para a assistência, vai começar a sentir gratidão. A hora que ela sentir gratidão, ela vai querer sentir esse sentimento de novo. Ela vai se sentir grata porque ela pôde ajudar, ela vai se sentir grata porque ela ajudou, e ela vai se sentir grata porque ela teve assistência dos amparadores. Aí ela quer sentir de novo e ela vai entrar numa outra seara, que é um círculo virtuoso da Max Fraternidade. Então, às vezes, ela sai da condição de pedinte, de vitimizador, de se sentir menos carente, ela começa a fazer algo e ela vai vivenciar sentimentos elevados. É muito interessante isso, porque é uma coisa prática, né? Ela vai fazer e é inevitável ela começar a sentir-se melhor. Ela sair da depressão, ela sair da dificuldade dela, porque ela vai ver que aquilo não era o fundo do poço. Tem coisa muito mais complexa e pior do que a condição que ela estava. E ela já pode, a partir dali, começar a escavar para cima ao invés de escavar para baixo, né? Ela subir do buraco que ela estava do que ela começar a afundar ainda mais. Então, acho que talvez isso ajude quem está nos ouvindo a pensar como que a pessoa pode entrar nessa ideia da Max Fraternidade, né? Nessa seara da Max Fraternidade. É interessante. Mais alguma coisa, Ariel? Não, é só, assim, queria agradecer, né, ao Marcelo pela colocação, acho que é bastante pertinente a gente sair de si, né, e começar a pensar de uma forma mais macro. Eu acho que, às vezes, a pessoa pensa muito no seu umbigo, né, dentro do seu entorno. Eu acho que isso é uma cultura que a gente pode estar incentivando as pessoas a fazer isso. E aí, nesse momento, Marilza, eu quero já chamar, então, o primeiro comercial nosso, né, nosso intervalo, para depois a gente ir para o próximo segundo bloco. Dá para a leitura da pensata? Aí a gente comenta depois, Marcelo. Você Pode quer ser, ler? por favor. Pode ler. Posso ler? Então, nós temos uma pensata aqui. Ó. O jurista interpreta a consciência na intimidade da natureza, segundo o direito humano. O evoluciólogo interpreta a natureza da intimidade da consciência, segundo o paradireito cósmico. Essa é uma pensata do Léxico de Ortopensatas, que é uma obra do professor Valdo Vieira, primeira edição, página 912. Na volta a gente comenta, então, essa pensata. Isso, tá ótimo. Obrigada. Vamos lá. Comercial. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito.
Você sabia que a rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Perdeu o jornal de hoje e vai ficar sem saber dos acontecimentos de Foz? Calma, temos a solução. O Cityflix, notícias da cidade em vídeo na hora que você quiser. Com o Cityflix, você fica atualizado de tudo o que acontece a todo momento na palma da sua mão. Incrível, né? O aplicativo é totalmente gratuito e está disponível na Play Store e também na Apple Store. Então corre baixar o aplicativo do Cityflix, direto na Play Store ou na Apple Store. Aproveite para contar para a família, amigos e toda a vizinhança. Todo mundo precisa saber da novidade. Cityflix, notícias da cidade em vídeo na hora que você quiser. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito. Olá, pessoal. Boa tarde. Nós estamos retornando agora no nosso segundo bloco. Então, aí nós vamos estar voltando aí com o professor Marcelo Silva e a Marilza. E aí vamos, então, entrar nesse segundo bloco, já comentando já a questão da última pensata que a gente leu no bloco anterior. E aí, Marilza, pode dar continuidade. Oi, professor. Oi, professor Marcelo. Então, vamos lá, vamos ver o que seria essa intimidade da natureza da consciência ou interpreta a natureza na intimidade da consciência. Como esse trocadilho aí que o professor Val deixou para a gente debulhar? Eu vou colocar a minha interpretação, né? Como que eu entendi aqui. O jurista, quando ele interpreta a consciência na intimidade da natureza, eu entendi que ele está pensando na pessoa humana, sabe? Então, esse ser que está aqui, que existe, que tem direitos, é um ser de direitos e deveres, e que tem também personalidade, uma né? personalidade, e que tem também um processo que talvez seja um dos bens jurídicos mais importantes da pessoa humana, que é a dignidade, né? Junto com a liberdade, a igualdade, enfim. Mas quando o evoluciólogo ele vai olhar para além dessa natureza. Ele vai ter que olhar essa consciência a partir das múltiplas vidas que ela teve. Nós somos um resultado das nossas escolhas, tanto hoje como um resultado das escolhas das nossas vidas no passado. Né? A nossa paragenética, essa herança que nós trazemos de nós mesmos, ela explicita exatamente essa síntese. O evoluciólogo ele vai ter esse olhar mais profundo. Ele vai olhar o Silva, ele não vai ver o Silva desse ano, dessa vida, dessas 4 décadas, quase 5. Ele vai olhar o Silva no último milênio. Quem é essa consciência dentro desse grupo hoje que trabalha na Reorbex? Qual é a para-história que essa consciência tem? Quais são as fibras das maiores dificuldades que essa consciência tem? Quais são as fibras dos maiores talentos que ela adquiriu e que eu posso contar com ele? Então, acho que aí inverte, de fato, porque ele vai olhar a natureza da intimidade da consciência. Qual é a natureza da minha intimidade? De onde que vem esse traço que eu trago hoje de comunicação? Então, ele está olhando a natureza dessa minha intimidade. De vidas passadas em que eu lidei muito bem com a comunicação, vidas que eu não usei muito bem a comunicação, de onde que vem o traço da empatia? E assim por diante para cada uma das consciências. E isso é o para-direito puro, né? Você olhar a singularidade de cada um. Por falar nisso, eu já ia pedir no outro bloco, mas faltou oportunidade, até porque as explanações estavam ótimas, né? Mas eu queria que o senhor, como se falou muito em ampliar visão, né? E o Eliel, meu companheiro de programa, ele falou, inclusive, em cosmovisão, se eu não me engano. Eu queria que você explicasse a questão da monovisão e da cosmovisão, né? Aquela ampliação, aquele plug que a pessoa tem, a lente que tem que pôr nos assuntos para poder ter uma visão melhor, né? Sim. Então, a monovisão. A hora que nós temos uma visão mais
tacanha, mais fechada, mais acanhada, mais sectária, partidária, enfim, restrita, a gente tende a ver tudo a partir de uma pequena lente, que é aquela que nós mesmos nos colocamos, né? O paradigma, ele é uma lente que nós vestimos e partimos a olhar as coisas, a vida, as pessoas, tudo que existe ao nosso redor a partir dessa lente. A cosmovisão, a hora que a pessoa ela entra no abertismo consciencial, ela quer ampliar a própria erudição, porque com mais erudição ela vai ter mais dicionário cerebral, ela vai ter mais bagagem, conteúdo para poder fazer associações de ideias, analogias simples, complexas e ampliar o seu universo de análise, ter mais instrumentos pessoais para poder aprofundar. A cosmovisão envolve a pessoa também inserir a variável multidimensional, ou seja, que nós somos consciências multidimensionais, atuamos em várias dimensões, nós somos consciências imortais, nós vivemos múltiplas existências, nós estamos sob um paradigma que existe a cosmoética, existe uma ética cósmica que influencia a gente a partir do que a gente pensa, sente, emite de energia, tenhamos conhecimento ou não, alguns chamam de lei de causa e ação, enfim, nós chamamos de cosmoética. Então, a hora que a pessoa começa a inserir na sua vida, na sua prática, a partir de vivência, né? Olha, não acredite em nada do que nós três aqui, os professores, estamos falando. Busque experimentar. A Conscienciologia tem muitas técnicas para que a pessoa possa experimentar isso. Quando ela começa a experimentar, inserir essas variáveis todas na visão dela sobre o mundo, sobre ela, sobre a vida, ela vai caminhar inevitavelmente para ter uma cosmovisão. Compreender por que ela está aqui hoje, nessa etnia, nessas condições, com essa família, por que ela escolheu essa profissão, como que isso a impacta do ponto de vista evolutivo, quem é aquele parente que vive com ela que ela tem dificuldade, quem é aquele outro parente que ela tem facilidade. Então ela começa a ampliar essa visão consciencial cada vez mais, se tornando cada vez mais ampla. Podemos falar, professor Marcelo, que a pensata que foi lida antes do intervalo, primeira frase, né, da pensata diz: o jurista interpreta a consciência na intimidade da natureza segundo o direito humano, né? Seria a microvisão, a monovisão da consciência. E o evoluciólogo já faz uma macrovisão quando ele considera a multiexistencialidade dessa consciência, suas ações a partir de sua existência em si, né, as suas tendências. Poderia-se dar um exemplo vivo aqui no momento? Eu penso que isso é uma analogia boa. Uhum. Né? E macrovisão, né? Quando você amplia, procura outros atributos para o assunto, outras justificativas, né? E extrapola mesmo o seu paradigma atual, por isso que você falou na flexibilidade consciencial, né? O senhor Menos falou aí no momento. Então, precisa ter essa abertura para poder sair do mesmismo que vem agindo até a atualidade. Bom, então até agora... porque, Marilza, só um detalhe. O termo cosmovisão, ele não é um termo da Conscienciologia. Ele é um termo que vem da filosofia. Só que quando nós utilizamos na Conscienciologia, que nós estamos falando de cosmovisão, nós estamos inserindo todas essas variáveis que eu fiz questão de procurar ressaltar. Sim. Até para as pessoas não pensarem da mesma visão que se tem. Porque a pessoa pode ter uma cosmovisão no direito. Ele ser um polímata dentro do direito. Então ele vai fazer aquela análise bem ampla. Mas não é a mesma com a visão que nós estamos falando. Né? Já tem até a cosmovisiologia aí como ciência, como especialidade. Tá. Mas nós também usamos dentro da conscienciologia a visão das coisas. Max-fraternidade. Né? A max, a gente vai maximizando tudo, né? Por quê? Porque nós temos uma mente aberta com essa capacidade de pelo menos querer alcançar o max de alguma coisa, né? Bom, vamos lá, professor. Estamos de volta aqui com o professor, né? O princípio da fraternidade norteando as decisões pessoais. Quando o princípio da fraternidade começa a nortear as decisões do ser humano, qual o efeito e quais são os primeiros sinais que podemos observar no outro? E, logicamente, em nós também, né? Como a gente lida com isso? Quais são os sinais, quais são as dicas
que você, de repente, se surpreende fazendo uma coisa, nossa, eu nunca pensei que eu fosse dar uma esmola de R$10. Eu nunca pensei que eu fosse contribuir para uma entidade filantrópica, que se diz filantrópica, mas que eu nem sei se é, mas eu dei os R$50 lá por mês. Então, como fica isso? Então, primeiro, uma das coisas sérias quando se pensa em mega fraternidade é a gente pensar que ela é um atributo do mental soma, ela nasce a partir de uma racionalidade. E aí eu entendo a mega fraternidade, que é o caminho onde a gente quer chegar, né, os fundamentos, a partir de uma autofraternidade. O que é essa autofraternidade? Passa pela pessoa reconhecer o que ela tem de bom, ela criar autoestima, ela saber ter uma valoração adequada de si mesma, ela saber que ela não é a última bolachinha do pacote, como se diz, mas também ela não é a última na fila da evolução. Ela ter autoconscientização multidimensional de onde que ela está perante a evolução, os patamares evolutivos. O que ela já adquiriu, o que ela já conquistou. Ela já entende de energia, ela já sabe o que é estado vibracional, ela já sai do corpo com lucidez ou não. Então, ela fazer o que nós chamamos de inventário pessoal. A partir desse inventário pessoal, ela vai estar mais cônscia de quem ela é, de onde que ela está, o que ela tem, o que falta e o que ela tem que ela não gosta. Né? São 3 conceitos na Conscienciologia. O trafor, traço forte, o traço faltante, o trafal, e o trafar, que é aquilo que ela é um traço fardo, que ela não consegue. O que é a fraternidade, esse princípio sendo colocado na prática? O professor Waldo dá uma definição da mega fraternidade que eu gosto muito porque ela traz esse vetor prático que você está pedindo. Que ele fala assim, a mega fraternidade, ela é a partilha do amor próprio com o cosmos. Então, como que ela vai perceber se ela está começando a entrar nesse processo de fraternidade? Você já tem amor próprio? Você já sabe se dar estima, se valorar adequadamente? A pessoa que se dá mais estima, ela fica mais aberta. Ela começa a interagir de maneira mais aberta com as pessoas. Ela começa a sair daquele umbigo que nós falamos, do egocentrismo infantil no adulto, e começa a se preocupar com o externo. Isso, inevitavelmente, ela começa a melhorar a energia no seu entorno, porque nós somos conscientes que estamos manifestando por partir de pensênios o tempo todo. As pessoas vão perceber que ela está diferente. A aura dessa pessoa começa a mudar. As companhias extrafísicas dessa pessoa começam a mudar. Ela começa a atrair mais amparadores em torno dela. Então ela vai ter inspirações. Ela vai ter inspirações, às vezes, que não tem nada a ver especificamente com ela. Ontem mesmo eu passei por uma experiência muito interessante. Tem um amigo que vai fazer um doutorado, então eu acabei de terminar o meu, ele está entrando no doutorado. E ele vai fazer, ele fala assim, eu acho que eu vou fazer sobre carro elétrico. E aquilo veio na minha cabeça e ficou, mas não parei muito em pensar nisso. Comemorei essa etapa que ele vai começar e tudo mais. E, de repente, em casa, em um outro momento, eu tive uma inspiração de negócio, que eu tomei um banho de energia tão forte, eu falei, eu tenho que falar com essa pessoa. Aí eu falei com a pessoa, ele teve a mesma repercussão do outro lado, ele que vai estar na área, ele falou, uma ótima ideia isso, e vai me pôr dentro de um trabalho muito assistencial com isso que você está me propondo. Então, você veja, a gente começa a atrair amparadores no nosso entorno em função da nossa predisposição de querer ajudar a quem a gente tiver condição de ajudar. Então, acho que esse é um grande efeito, a gente vai caminhar para se tornar um epicentro mais lúcido, que vai atuar assistencialmente aonde a gente for. Seja melhorando as energias, seja tendo uma possibilidade de interlocução, seja iscando alguma consciência extrafísica daquele ambiente, levando para a sua TENEPS, seja colocando a pessoa na sua TENEPS, aí a coisa ela começa a tomar uma amplitude muito grande. E todos esses elementos vai levar a pessoa para uma outra definição que o professor Waldo coloca de mega fraternidade, que é a extroversão dos trafores. Ela vai ter que sair dela e puxar para fora dela o que ela tem de melhor, e não ficar lamuriando, que é uma característica da nossa sociedade muito intensa, que é sobre o que a gente não tem, sobre o que falta, sobre as dificuldades. Então ela começa a ser uma pessoa mais positiva, traforista, mais focada na solução, sabe? Isso tudo compõe esse movimento que leva a pessoa a nortear a vida dela a partir dessa perspectiva mais lúcida, né, e interassistencial. Me diz uma coisa, professor Marcelo. Nós estamos numa rádio AM, então a penetração dessa rádio é muito grande, né, no interior do estado, principalmente. Então, eu sempre procuro, assim, formas de deixar uma mensagem gravada no sentido que as pessoas
possam usar o que a gente fala dentro das suas realidades, né? E o que o senhor falaria, por exemplo, para as pessoas que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo e que começam a se preocupar em se tornar mais fraternos, né? O que o senhor fala, por exemplo, dessa autofraternidade? Eliel, tem mais alguma coisa para sugerir? Eu queria só colocar um ponto atrás, antes de você colocar nesse ponto. Uma coisa que me chamou a atenção, Marcelo, eu vejo assim, para eu ser mais fraterno, eu tenho que atender às minhas necessidades. E isso é uma autorresponsabilidade minha, não é de ninguém. Ninguém vai repor isso, eu vou fazer essa reposição. Parece que quando a gente está atendido nas nossas necessidades, a gente abre espaço para atender os outros. E aí os outros passam a ser também a sua necessidade de fazer isso, e aí vira uma bola de neve com relação a esse ajudar, né? Porque você está tranquilo com relação a você mesmo. Você acha que isso é um raciocínio correto? O que você acha de pensar, esse pensar que eu estou colocando? Perfeito. Então, as duas perguntas vêm bem complementando uma outra, né? Então, o que eu diria para a pessoa que quer entender mais desse processo de fraternidade? Primeiro, nós compreendemos as dificuldades que todas as consciências passam, porque todos nós passamos por desafios evolutivos. Comece a olhar a sua dificuldade como um desafio evolutivo. Em que ela te desafia? Você pode virar uma estatística social, ou você pode fazer força, apesar das condições materiais que você se encontra, apesar das condições sociais que você se encontra, de você não virar essa estatística social. E aí você vai começar a entrar no contrafluxo da sociedade. Você vai começar a ir contra a maré. O que se espera normalmente, você vai fazer o contrário. E isso vem dentro do princípio da autonomia evolutiva. O para-direito, ele traz muito essa questão dessa autonomia evolutiva. Então, começaria por aí. Por essa mudança de mente, de mentalidade, de pensanidade, de enxergar a si mesmo como autor e agente da própria história. Depois, eu pensaria na questão do estado vibracional. A pessoa adquirir o estado vibracional, dominar o estado vibracional, aprender essa técnica, que ela é gratuita, você faz a hora que você quiser, na sua casa, andando, antes de dormir, quando você acorda, tomando banho, circula suas energias, acelera ao máximo suas energias e faz essa energia vibrar ao máximo. Pode explicar, professor, pode explicar como é que começa, o passo. Como que faz? O estado vibracional, ele vai ser a chave para você se manter mais lúcido nessa dimensão humana, que é o Maya, que é a ilusão, que é uma dimensão temporária, transitória. Então, você concentrar as energias no alto da cabeça e, pela sua vontade, impulsionar essa energia, varrendo todo o seu corpo até os pés, depois dos pés, trazer de volta para a cabeça, e assim sucessivamente, várias vezes, até você conseguir acelerar esse fluxo e gerar essa vibração mais intensa do corpo energético, é uma forma de você fazer a asepsia energética em você, fazer a asepsia energética nos ambientes, fazer a sua autodefesa, melhorar a sua lucidez. Então, isso vai levar a pessoa para a autoconscientização multidimensional. E isso vem ao encontro do que o professor Eliel estava falando, ou seja, você vai começar a observar quais são as suas lacunas, aonde que você precisa se melhorar, aonde que só você pode fazer essa mudança, independente de governo, temperatura. Tem aspectos que têm uma influência, que sofrem uma influência exógena mais intensa, mas tem outros que são influências somente endógenas, está dentro de você. Né? Se você se vê como uma pessoa mais egoísta, não vai ser o governo, a temperatura, o clima, o estado que vai mudar isso. É você olhando para você e procurando usar alguma técnica para sair desse egoísmo. Né? Então, eu acho que essas duas vertentes, elas se complementam. A gente daria como proposta estado vibracional, autoconscientização multidimensional. Isso vai ampliar a sua visão sobre o cosmos. Paradoxalmente, entrando em si, através da autopesquisa, é que você vai sair de si também, vai entender mais o próprio universo. Então, estude o que é autopesquisa, o que é autoconscienciometria, entenda mais de você, porque aí você vai entender mais do cosmos, das outras pessoas também. Professor Marcelo, por acaso, a sua tese de doutorado, doutora em Sociedade, Cultura e Fronteiras, o que tem a ver com a Max Fraternidade? Eu estudei o trabalho escravo contemporâneo, né? Ou seja, uma mazela social que ainda atinge
milhões de pessoas no mundo, estima-se que tenham mais de 40 milhões de pessoas que estão vivendo, nesse momento que nós estamos, sobre algum tipo de escravidão contemporânea. Sim. Cerceamento de liberdade, jornada exaustiva, trabalho forçado, ambiente degradante, violação da própria dignidade. Então, eu estudei esses elementos, estou estudando, procurando escrever contra, fazer um trabalho de esclarecimento e de enfrentamento desse problema social, e que, inevitavelmente, é o quê? É a gente entrar na linha da assistência. Né? Eu já sou conscienciólogo desde 1991, quando eu conheci, que eu venho estudando essa ciência, e estou abrindo uma outra especialidade que ela vem bem ao encontro da minha especialidade, que é a megafraternidade, a paradireitologia, que é olhar para esses invisíveis, né? Porque eles estão aqui na nossa sociedade. Muitas pessoas, e não são pessoas incultas, não. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa da zona sul do Rio de Janeiro, pessoa com mais de uma faculdade, e ela falou assim, mas será que essa escravidão ainda existe mesmo? Não. Então você veja o quanto que eles são invisíveis e precisam de pessoas que olhem para eles, né? E procurem fazer algo nesse sentido, de combater essa patologia social. Essa cultura e fronteira, o senhor estava se referindo à fronteira das culturas ou realmente a questão, o senhor entendeu, a fronteira das culturas em geral? Ou realmente, porque geralmente os povos de fronteiras de países, de estados, são povos muito esquecidos pelos seus governantes, né? Envolve todas essas perspectivas, tanto as fronteiras culturais, né? Porque toda fronteira é uma fronteira da consciência, né? A gente pode ter preconceito perante certas consciências e isso virar uma barreira. A gente pode olhar determinada etnia, estigmatizar e criar isso como uma barreira. Maximizou, né, o conceito de fronteira. É um conceito bem amplo, polissêmico, que tem várias interpretações. Desde fronteiras físicas e geográficas até essas conscienciais, que é o que a gente estuda, e que essas fronteiras conscienciais, Marisa, que você está destacando, talvez seja também um dos maiores problemas para a pessoa vivenciar a megafraternidade. O quanto que ela estabelece de barreiras, de fronteiras, ela distingue os outros, ela fica alígia, separa de si, torna-se mais sectária, sabe? Isso também tem a ver com a pessoa, que a gente está falando do ser humano, né? Da atitude do ser humano em relação a ele e ao outro. Enquanto também ele não põe os limites da fronteira dele sair dele mesmo para o mundo externo, né? Que a gente vai inserir aquela questão, está embutido nisso, aquela questão da flexibilidade consciencial, né? Da pessoa poder absorver novas informações, novas culturas, né? E sair da mesmice que vem através de, não sei, a gente não sabe quantas vidas, né? E até chegar na paracultura. Sim. Que é a cultura multidimensional, os saberes multidimensionais que a Conscienciologia vem se decodificando a partir de uma proposta científica, né? Interessante. Vamos ver a pensata de hoje, agora desse bloco? Peço para o professor Eliel, quer falar alguma coisa? Não, é só a questão do bloco para a gente ir para o intervalo. Então, estava na hora mesmo, eu estou aqui, ó, ligadona, viu? Aqui, nós vamos novamente ler a pensata, tá? E depois vamos para os comerciais. Passar para os comerciais, tá? Eu leio essa agora, vou te dar um descanso aí. As dores do gatinho e da criança, difíceis de serem justificadas, são as primeiras ocorrências que devem ser eliminadas do cosmos. Tal providência depende também da educação geral, segundo a paradireitologia. Dores, Lexo de Ortopensata, primeira edição, né? Página 548. Vamos lá, os comerciais? Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro.
limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito. Bom, estamos voltando então para nosso terceiro bloco. Então, nós vamos aí fazer o fechamento da questão dessa temática muito interessante hoje, sobre a questão da mega fraternidade. E aí eu passo para Marisa para a gente dar continuidade ao nosso último bloco. Olá, professor. E aí, como é que ficam as dores do gatinho e da criança na mega fraternidade? Que são difíceis de serem justificadas. Por que que o gatinho sofre? Por que que a criança sofre? Pois é. Isso aí que ele coloca lá, né? Difícil de serem justificados são as primeiras ocorrências que devem ser eliminadas do cosmos. Ou seja, as consciências mais frágeis, mais vulneráveis, elas precisam de mais assistência, mais atenção, né? Veja que somente muito recentemente, 2018, 2017, que criaram lei falando que os animais, gato, cavalo e cães, são seres sencientes, são seres de direitos, são seres que sentem, que têm dor, que têm angústia. Então, você veja como nossa sociedade é primitiva, porque somente agora que estão admitindo e dando direito a esses primos menores, como a gente às vezes chama, né? Interessante que o ser humano, ele é animal também, né? É um animal, exato. É um animal, ele está na cadeia dos animais, né? Nós somos homo sapiens sapiens, né? Sabemos que sabemos, mas somos também o nosso corpo é um corpo animal, né? Se pegar a ontologia, o desenvolvimento ontológico do nosso ser, a gente passa por várias fases, que a gente parece um pintinho, parece peixe, tem brancas em certa etapa, algo similar, tem apêndice caudal, até a gente ficar ereto aqui e se achar o dono da Terra, né? Então, veja, a gente chegar nesse requinte de aquela consciência que não está conseguindo nem falar, porque quando nós ressomamos, nós renascemos nessa dimensão, uma das coisas que nós passamos é pelo restringimento da lucidez. Há um novo cérebro que precisa adquirir sinapses, vai precisar adquirir habilidade de fala, habilidade de controlar suas condições fisiológicas, habilidade de andar, enfim, vai se desenvolver enquanto um ser social, né, psicossocial, e aqui a gente colocou uma consciência nessa dimensão que tem um holossoma, que tem vários corpos. Então, aquela criança que ela não consegue nem expressar direito, explicar por que ela sente aquela dor, ela precisa ser atendida. Aquele gatinho que ele não consegue falar o nosso dialeto, que nós chamamos de língua, aqui no caso português, e passamos de uma linha para outra, muda o dialeto e assim por diante no globo, precisa ser assistido. Então, ele está destacando aqui, eu vejo, o requinte da necessidade de educação da sociedade para reconhecer essas necessidades alheias. E isso vem com o processo de educação, né? Ou seja, uma sociedade mais educada é uma sociedade que ela vai respeitar mais princípios, ela vai zelar pelo bem-estar de todos, então as pessoas vão ter mais acesso à saúde, ao bem-estar. Nós não vamos ver um grande problema social que a gente tem, as pessoas têm um pet, têm um cachorro, conviveu com ele muitos anos, por motivos, sei lá quais, não estou eu aqui para julgar, elas vão para um bairro, soltam o cachorro por lá e fogem com os seus carros, ou seja, o abandono de animais. Isso é um grande problema no nosso município aqui de Foz do Iguaçu e no Brasil todo. Principalmente então, veja, aqui na região que a gente mora, né? Que é mais principalmente aqui. Então, essa hora de pensar, eu penso que ele está destacando exatamente isso. A hora que as pessoas pararem, e aí nós estamos falando de nós enquanto consciências evoluindo nessa sociedade, que nós fazemos parte delas, e começarmos a olhar essas dores, né, que eu estava falando o tempo todo, sai de si, olha para fora, veja as pessoas que estão no entorno, aqui ele está ressaltando um elemento, uma categoria, dor. A dor da criança, que você nem consegue entender por quê, mas você quer ajudar. A dor do gatinho, que você nem consegue entender por quê, mas você quer ajudar. A dor da humanidade. Né? Tem um capítulo no Projeções da Consciência, em que o professor Valdo Vieira teve contato com uma consciência muito evoluída, que nós chamamos aqui de uma escala
evolutiva de Serenão, essa recebeu um codinome de monja, e quando ele aprofundou o acoplamento energético na psicosfera dessa consciência altamente evoluída, o que ele sentiu? Que ela sentia a dor do cosmos, a dor da humanidade, melhor. Ela sentia a dor da humanidade, mas aquilo não a abalava por dentro. Então, isso é empatia, como você falou lá no início, né? A fraternidade precisa de empatia, precisa de acolhimento, precisa de intercooperação. E nessa pensata ele destaca ter empatia com a dor alheia, né? Nós temos 2 perguntas nesse terceiro bloco, professor, mas eu quero colocar um exemplo do que o senhor está falando. Há pouco tempo, uma conhecida veio dizer para mim que esqueceram o portão aberto da casa dela, o cachorrinho saiu e foi atropelado, morreu atropelado. Que foi uma fatalidade. Eu falei, não foi, foi negligência. Não, imagine, não foi negligência. Se você tem um animal solto no quintal, mora numa rua que passa muito movimento, de qualquer forma, né? Mesmo que não passasse, e sai e deixa um portão escancarado, é negligência. Você esqueceu que tem um animal. Ah, mas é só um cachorro. Não, é um ser humano. É um ser vivo que está ali. Ele gosta, ele não gosta. A forma dele, ele se manifesta. É um princípio consciencial que está se manifestando na sua vida. Ele te dá um amor, ele te dá uma afeição. Ela ficou, né, por essa visão, ela falou assim, eu não pensava desse jeito. Uhum. Ela achava que era só um cachorro, mais um, menos outro, ganha o primeiro, ganha o segundo, ganha o terceiro, abre o portão, morre, é atropelado, foge, e não tem consequências isso. Mas nós temos que ser responsáveis em cima dos pets, né, que se adotam por aí e tal. Bom, então eu só queria colocar esse exemplo, né? Desse exemplo. E é interessante esse exemplo, Marisa, porque você traz um aspecto que tem a ver com educação, que ele fala a partir da educação. Porque a sociedade, quando ela vai se educando mais, a tendência é ela dar mais atenção aos detalhes. Então, desde um objeto que pode machucar... Hoje a gente já vê, se pegar a nossa infância, a minha, a sua geração, não tinha nada disso. Os brinquedos eram dados, a gente brincava. Hoje vem a instrução, é para determinada idade, pode engolir, né? Então, isso faz parte da educação. A sociedade vai tendo mais cuidado, né? Está tendo mais educação de uma forma geral. Uhum. Vamos lá, a nossa terceira pergunta, depois nós temos uma quarta pergunta, tá, professor? Antes de terminar esse bloco. A Max Fraternidade, a extroversão do Megatrafor de cada consciência. Professor, por favor, me explique o que é Megatrafor, como funciona essa questão do Megatrafor, depois o senhor fala sobre a extroversão dele na consciência, ok? Ótimo. Então, para isso, vou convidar quem vai nos assistir, vai ouvir o nosso programa, procure esse livro, professora Daiane Roça, Megatrafor, estudo do maior talento consciencial sobre a ótica da multidimensionalidade. Então, o que é o Megatrafor? O Megatrafor é um conceito novo proposto pela Conscienciologia, um neologismo, que ele diz o seguinte: todos nós temos traços conscienciais. E esses traços, eles foram forjados, eles foram construídos ao longo das nossas várias vidas. Por isso que nós vemos, às vezes, muita superdotação. A pessoa vem com superdotações positivas, aquela criança com um talento expressivo desde ter idade, que fala, mas de onde que aprendeu isso? E vem aquele também que tem a superdotação patológica, né? O arquicriminoso, o serial killer. São traços que a consciência veio forjando ao longo de várias vidas. O traço força é aquele traço que é positivo, que ele é homeostático, que ele é sadio, que ele é mais cosmoético, ele puxa a pessoa para evoluir. É a alavanca para a pessoa crescer. Então, esse é o traço força, nós chamamos isso de trafor. O megatrafor é aquele mega talento que você desenvolveu ao longo dessas várias vidas, que ele não veio gratuito. Às vezes quem olha e fala assim, é fácil para você fazer isso, porque você já tem. Não, é fácil porque a pessoa só está vendo esta vida nesse momento. Ela não viu quantas vidas a pessoa trabalhou com esse traço, lapidou esse traço,
para que ele virasse esse mega trafor. E aí... Eu queria que pode você falar. fizesse uma diferenciação de mega trafor e talento. O que é mega trafor e o que é talento? O talento pode ser negativo? Ou é sempre positivo? Porque geralmente as pessoas falam, fulano é talentoso, mas o que ele faz com aquele talento, né? Como nós abrimos, a pessoa ela pode ter um traço que ele é muito bom, que ele é muito forte, por exemplo, ela é muito determinada. E ao longo das várias vidas, a determinação foi algo que ela teve que desenvolveu, e aquilo é muito forte nela. O que às vezes ocorre? O que nós chamamos de composição. O mega trafor, esse traço força da pessoa, com o mini trafar. Essa pessoa que é muito determinada, ela hoje tem lacunas de cosmoética. Então a intencionalidade dela é prejudicada. Sempre tem segunda, terceira, quarta intenções por trás. Quando junta a grande determinação que essa pessoa tem com essa má intenção, isso vira um grande estrago na vida da pessoa. Aí vira um mega trafar composto. Porque ali dentro tem um trafor, um traço, que é a determinação forte que ela desenvolveu. Mas ela precisa agora trabalhar o quê? Qualificar a intenção, melhorar a cosmoética, se ajustar com o código pessoal de cosmoética, para que isso potencialize positivamente esse trafor. Então, ocorre, sim, da pessoa ter trafores associados com trafares, e isso virar um mega trafar composto, que aí a pessoa ela põe o pé na jaca e ela pode fazer uma série de, vamos dizer assim, comprometimentos evolutivos que, quando ela ficar mais lúcida, ela vai ter que começar a recompor, né, a fazer assistência, a limpar aquilo, iniciando por ela mesma, né, superando ela mesma. Tá? Agora, o professor Valdo, ele coloca a mega fraternidade como sendo a extroversão dos mega trafores. Aí não estamos falando de associação do mega trafor com trafares, tá? Do mega trafor. Por quê? Quando a pessoa uma coisa que já está estabelecida para a pessoa, né? Ela já mapeou, ela estudou, ela viu, isso daqui é um mega trafor meu, isso daqui é um talento que eu tenho, que eu me garanto, e ele está qualificado no nível que eu consigo hoje. Tudo sempre pode se qualificar, né? A gente não pode perder isso de vista. Mesmo o trafor que a gente tem, ele vai melhorando de acordo com o investimento em aprimorá-lo. Então, quando a pessoa ela começa a fazer a extroversão desse trafor, um traço força que a pessoa tem, que ela coloca para fora, que ela coloca para funcionar, vai atrair para ela desafios. Então, vamos pegar um exemplo bem simples. A pessoa está numa sala de aula fazendo um determinado curso, começou lá com a turma. E aí ela tem o talento de comunicação. Ela é muito boa comunicadora, é um trafor dela, comunicação. É um traço forte dela. E ela apresenta isso, ela mostra que ela é comunicadora. O que vai acontecer sempre que tiver que falar alguma coisa? As pessoas vão virar e falar assim, fulano, fala você que é bom nisso. Então, a extroversão do mega trafor atrai desafios. Se a pessoa deixa guardadinha, ela fica ali, ninguém sabe que ela é boa naquilo e vai passando. E às vezes a pessoa que tem muita dificuldade vai lá para frente, gagueja, o outro vai lá, fala tudo errado, mas elas estão se enfrentando. E quem tem o trafor, esse traço força guardado, está sendo egoísta com ele. Então, quando a pessoa abre esse talento, esse trafor que ela tem, ela assume, ela faz a assunção, ela vai atrair desafios evolutivos para usar aquele mega talento que ela desenvolveu ao longo das várias vidas. Então, isso é um exemplo de mega fraternidade. Ok. Me diz uma coisa, a quarta pergunta, professor, sobre mega fraternidade para direito, a valorização da singularidade consciencial. Eu gostaria que o senhor explicasse isso, mas primeiro colocasse o que é singularidade consciencial. Como a gente vai entender a singularidade consciencial? Então, sucintamente, singularidade. Todos nós somos singulares, somos ímpares, somos individuais, somos consciências que, por mais que tenhamos semelhança, aproximação, com afinidade, mesmo assim somos diferentes. Então, nós somos ímpares na evolução. Valorizemos isso. Cada um olhar para si e ver o que tem de especial, o que você tem de melhor, quais são os seus talentos, seus trafares. Foque nisso, põe isso para funcionar, que isso vai te ajudar a superar os seus trafares, ajudar a adquirir os traços que faltam na sua evolução. Olhemos para as outras pessoas procurando os trafores. Isso é o olhar de fraternidade. Vamos olhar sobre o prisma do trafor. Não é falar, essa pessoa não tem dificuldade, não tem trafares. Ela tem, mas a minha priorização é abordá-la a partir dos trafores que ela tem, do que ela tem de positivo.
Com isso, a gente vai aprender a olhar como amparadores. Acho que essa é a mensagem nessa pergunta que eu queria deixar. Então, vamos ver a pensata de hoje, né? Acho que foi ótimo, a gente ficou muito feliz de apresentar o programa, né? Esperamos contar com o senhor novamente, mas a gente queria ver a questão da noção da autocognição interassistencial, teática, e superior aos conceitos da hereditassistencialidade. Ai, enrolei a língua. Heteroassistencialidade. Heteroassistencialidade para dever. Exato. Então, veja, essa noção do Megatrafor, essa autorresponsabilidade em aprofundar, compreender o seu trafor, identificar, aprofundar em você para você identificar os seus trafores, continuar aprofundando para você chegar no seu Megatrafor e ampliar a sua erudição para ver o que você pode fazer positivamente com isso, é essa autocognição. Isso vai ampliar a cosmovisão da pessoa e vai levá-la ao caminho da megafraternidade, inevitavelmente. Eliel? Bom, nós estamos chegando aqui ao final do nosso trabalho aqui do programa, dos conteúdos. Queria agradecer muito a presença do Marcelo, a presença da Marilza, da equipe que está por trás de todo esse processo, né, de gravação, de estar expondo esse conteúdo para o maior número de pessoas, para a gente poder estar compartilhando esse conhecimento que é muito rico, né? Então, queria agradecer a todos, a participação de todos. E aí, espero vocês... Também. Eu que agradeço a oportunidade, sempre que for possível estaremos aqui conversando com vocês e com o público. Obrigada, professor, obrigada a todos, uma boa tarde. Obrigado a todos. Uma boa tarde a todos e até o próximo programa.